Bom dia a todos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este dia seja muito abençoado para nós, meditando sinceramente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo permanece um grande segredo, um grande mistério. Um mistério que ninguém sabe a hora, o dia e a hora. Ainda continua um grande mistério. Antes de falar, ler a Bíblia, quero dizer a todos que para nós alcançar as coisas de Deus, nós lutamos, oramos, vigiamos e meditamos. No meu tempo denominacional, alguns tempos, anos atrás, sempre ouvia uma voz no meio do povo que dizia: eis um grande mistério. A ponto de pastores presbíteros daquela igreja se preocuparem. Eles também ouviam aquela voz. É um grande mistério. Na verdade, a vinda do Senhor Jesus Cristo é um grande segredo, mistério. Então, continuamos pregando a vinda do Senhor. É como ladrão, diz a Bíblia também. Ninguém sabe o dia e a hora. Segundo o que está escrito em São Mateus, no capítulo 24, verso 36. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então é um grande segredo. Se eu dizer para você que eu sei, ou alguém dizer por aí que sabe, ou marca um dia, uma data, hoje, ele está mentindo. Porque continua um grande segredo. Jesus não disse nada sobre o dia e a hora. Ele disse que ninguém sabe que ele vem. Porém, naquele dia, ele está falando no futuro. Naquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, e nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora ele deu sinais, no versículo 37. E como foi nos dias de Noé. Sempre Jesus está marcando, está vendo, falando dos sinais aqui. Ele não está marcando o dia e a hora, mas ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, todos nós comemos, todos nós
precisamos de alimento. Mas aqui ele está falando de outra coisa. Comiam sobre o assunto dos homens daqueles dias, do povo, do mundo, daquele povo que aqueles dias não é. Comiam, bebiam, nós bebemos água, nós bebemos até outra coisa, mas não estamos no assunto desse assunto de estarmos em bebedeiras, né? Do mundo, o cristão está fora. Mas naqueles dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam. Estamos casando, estamos, todos casam. Tem o seu direito de casar. Deus nos deu esse direito, na verdade, mas davam-se em casamento. Casavam-se, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Davam-se em casamento. Hoje em dia, dificilmente um casal se casa e vive até o fim da sua vida, até que a morte separa. Por quê? Porque a iniquidade está muito, a mulher fica velha, eu tenho que arrumar outra, e outros ficam, né, fazendo suas doutrinas, me dizendo que a graça cobre tudo e nós vamos fazer o que nós queremos. Isso é brincar com Deus. Que Deus nos livre. Um homem pecador que nós somos, todos pecamos, pecaram e destituídos nós somos da glória de Deus, mas Jesus Cristo entrou em cena e nos trouxe a graça. Agora, a graça é para aqueles que alcançam e pedem graça. Aqueles que Deus tem misericórdia. A graça foi nos dada por Cristo. E a graça me salva. Salvação pela fé, por meio da graça. Mas não brincar com graça. Desde que nós fazemos o que nós queremos, nós estamos brincando com a graça. Ah, mas eu sou um grande pregador, eu sou isto, eu sou... Não. A graça salva nós aos que creem e se arrependem. O homem pode estar no pecado, na sujeira, mas ele volta, vem e aceita a palavra de Deus, troca seu coração, sua vida. Pode ser um homem mau, pode ser um que esteja em drogas, que tem muitos, estão na droga, no fumo, não trocam, não querem viver a palavra, não querem amar seus pais, não querem amar um ao outro, ficam no trabalho, mas quando Deus entra em cena nessa vida, muda a situação, aí a graça opera. Então aqui diz, comiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse grande mistério. Não tem data. A data da vinda de Jesus não está escrito na Bíblia. E se alguém entrar entre nós e falar e dar uma data, ele não está realizando a profecia de Deus. Não está. Muito bem. Então sempre eu via, eis aí um grande mistério. Mas vamos para Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Apocalipse. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem por cima da sua
boca, a sua cabeça. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão direita, ou na mão, um livrinho, não na mão direita. Vamos ler de novo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz. E quando, com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Fizeram soar as suas vozes. Suas vozes. E havendo ouvido, aqui Deus está falando com João, a visão. E havendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma grande voz, ou melhor dizendo, ouvi uma voz do céu. Quero ler certo aqui. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. Então o anjo não deixou João escrever. Quando ele não fez isso, não era para estar aqui, não era para nós saber. É segredo. No versículo, eu li o versículo 4. Sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi, veja bem, mas ouvi uma voz do céu que dizia, do céu, sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haverá mais demora. Aleluia. Agora quero ler o versículo 7, que é o problema sério do povo da mensagem, que interpretaram isto aqui, exponhando um homem chamado William Branham, um grande homem de Deus, claro que foi. Mas colocaram este versículo 7 como se fosse ele. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. No singular aqui. Como anunciou aos profetas seus servos. Então aqui, nesta voz desse 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos. Aqui ele não está revelando o segredo, está anunciando que quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o grande mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos.
Agora, colocaram esse versículo como chave de um homem chamado Membrana, que ele seria o sétimo anjo que traria esses mistérios, que revelaria esses mistérios. Veja só. Isto trouxe doutrinas que não batem com a Bíblia. Porque no capítulo 8 diz assim, o versículo 1 diz, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Na abertura deste sétimo selo, os 7 anjos com 7 trombetas. E os primeiros 4 anjos tocam aqui no capítulo 8. Agora vem alguém e diz que isto não é verdade. Ah, mamãe Luiz, você não ficou quase 50 anos pregando o versículo 7 do capítulo 10, que seria o sétimo anjo, que era o Membrana? Sim, mas a coisa se abriu agora. É tempo de se abrir isto. É tempo. É o tempo. Deus tem os seus tempos. Ninguém pode tirar isso. Então esse sétimo anjo vai tocar. Depois eu vou ler lá. E aqui dentro do capítulo 8 se encontra. Capítulo 8, versículo 7, diz que o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Então, esse primeiro anjo aqui no capítulo 8, versículo 7, tocou a sua trombeta. Como vai tocar? Porque ainda não aconteceu, porque não houve nada disto aqui. As pragas que esses anjos anunciaram ainda não houve na terra, não. Vai examinando aí e veja o que o primeiro anjo aconteceu. Veja o capítulo 8, verso 7. Fica teimando com a Bíblia e ouvindo esses camaradas dizer, não, é assim mesmo, essa Bíblia vale menos, essa Bíblia não vale muito, sem o Membrana, né, sem a revelação do profeta. Bem, eu acho que a Bíblia não tem como nós questionar nada com a Bíblia. A Bíblia é verdade, pronto, o próprio Membrana disse isso. Se um dia eu estiver fora desta Bíblia, fique com a Bíblia. Ou você fica falando besteira aí, ó, encarando os outros, não deixando o povo ouvir a palavra. Para que as pessoas fiquem sob as tuas ordens, enquanto eles estão te ajudando, né? Te dando meios de se viver, te entregando suas ofertas, seus dízimos. Você não pode dizer a verdade para eles? Ou você está levando para um desse povo? Capítulo 8, verso 7, o primeiro anjo toca. Veja aí o que aconteceu. Capítulo 8, verso 8, o segundo anjo toca sua trombeta. Vamos com a Bíblia ou não vamos? Capítulo 8, ainda continua, o versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu no céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Aconteceu isso já, hein? Leia o que vai acontecer. Porque eu não vou ler tudo, porque o tempo é grande, não há tempo para isso. Aonde tocou? O terceiro, versículo 10, capítulo 8. O quarto anjo toca no versículo 12. Quarto anjo tocou. Está aqui, ó, sua trombeta. Vai na Bíblia, vamos. É a Bíblia, vamos. O quinto anjo toca no capítulo 9, verso 1. É a Bíblia, não é? É a Bíblia.
está aqui, o quinto anjo tocou a sua trombeta e houve uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Continua lendo aí, leia a Bíblia aí, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna. Disse Jesus, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Quinto anjo toca no capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e veja o que aconteceu. Vamos para o sexto anjo. Sexto anjo, no versículo 13 do capítulo 9, tocou o sexto anjo a sua trombeta, ou a trombeta, e ouvi uma voz do céu, vamos ler certo aqui. Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz do céu, uma voz dos quatro, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então o sexto anjo já tocou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, já tocou. Aqui está o anúncio que tocou, mas ainda não aconteceu. Isto é as pragas que cairá sobre essa terra. Agora, onde está o sétimo anjo? Aquele que eu li no capítulo 10, versículo 7. Onde está? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos profetas. É um grande mistério. Tudo inclui-se na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve silêncio no céu por meia hora. Agora, que dele o sétimo anjo, companheiro? Ali era uma voz, era uma palavra que estava falando, um anúncio apenas. Um anúncio, no capítulo 10, versículo 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então, é um grande mistério. É um grande mistério. Agora que diz no sétimo anjo. Agora aqui no capítulo 10, verso 7, depois vem no capítulo 11, vem as duas testemunhas. Que nós acreditamos que ali é Elias e Moisés, porque está escrito conforme aconteceu com os dois profetas. Ali pode se cumprir sobre Elias e Moisés. As duas testemunhas. Leia aí o que vai acontecer. O sétimo anjo nada ainda, não tocou ainda. Agora você vem e lê a Bíblia para o povo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o Salvador, lê direitinho, muito bem. Mas está o coração gravado uma mentira. Uma mentira. Então, os mentirosos não têm parte lá, hein? Para com isso. Como que eu vou anunciar, estar num púlpito falando uma coisa que a Bíblia não diz? Que dele o sétimo anjo, mas no capítulo 11, versículo 15, a sétima trombeta. Cansei, está aqui ele. Mas depois, e tocou o sétimo anjo a trombeta.
E houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui está a voz anunciada no capítulo 10, versículo 7. No capítulo 11, versículo 15, quando toca o sétimo anjo. Agora, quando fala das 7 eras, ou melhor dizendo, quando fala das 7 igrejas da Ásia, ali sim, cada igreja daquela tinha um mensageiro. Aí é diferente, mas aqui não. Não vamos ficar falando coisa com coisa para o povo. Medo de perder o povo. Como que isso vai perder o povo se você fala a verdade? Se nós falar a verdade, o povo é da verdade. Quem é da verdade ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, quem é da verdade me ouve. Aquele que me ouve é a Bíblia Sagrada que vale, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Eu não posso chegar lá no púlpito e ler aqui sobre Jesus, um versículo, 2 aqui, e daí agora põe o livrinho no meio lá e começa a fazer as coisas. Olha, Deus se compadeça de nós neste mundo religioso. O Salvador é Cristo? Sim, Ele é o nosso Salvador, é o Salvador do mundo. E sobre este nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos o joelho se dobrará. Todo o joelho se dobrará. Não tem outro Deus. Não existe outro Salvador. Agora, eu não posso enganar um povo lendo a Bíblia ou uma mensagem colocando uma coisa que não tem na Bíblia para o povo. Então, cumpre-se o que diz em Apocalipse. Ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros, os mentirosos, todos os idólatras, porque você não pode fazer disso uma idolatria. Um profeta de Deus fala a verdade e muitas, não só apenas esse homem que falou sobre, nas suas mensagens sobre o ano de 77, que se cumpriria, terminaria os sistemas do mundo e ia acontecer a vinda de Deus. Porque se os sistemas do mundo terminam, Jesus veio, já veio. O milênio está chegando aí. Ele disse, o milênio vai introduzir em 77. E outros que a gente leu, pregadores que já marcaram a vinda de Deus, não se cumpriu. Então, um profeta de Deus verdadeiro, ele não pode mentir. Ele fala aquilo que Deus manda falar. Então, este segredo da vinda de nosso Salvador Jesus Cristo, ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém, no momento, eu não sei, ninguém sabe. Como que eu vou marcar uma coisa que eu não sei? Então, este é o dilema. É o dilema. E as pessoas que estão ouvindo
os pregadores contra esta verdade, eles estão seguindo um homem falando coisa com coisa. Agora, sempre Deus usa o homem. E o diabo também usa os seus homens. Então, por isso que nós temos que ter discernimento do corpo de Cristo. Discernimento. Aonde está o homem hoje, num púlpito, os homens que dizem a verdade? Mas essa coisinha não tem importância, né? Eu quero é o povo comigo. Meu Deus, que coração é esse? Isso sempre aconteceu no mundo. Histórias falam sobre o povo pentecostal, que começou no Brasil em 1910, segundo essa história, né? Gunnar Wing, Dannerberg, são homens abençoadíssimos que começaram no Brasil as coisas. Mas Deus está aperfeiçoando a coisa. Deus continua aperfeiçoando a coisa. Porque o povo, eles começam no espírito e depois querem terminar na carne. Não podemos olhar nesse prisma, meu irmão pregador, obreiros, pregadores, colegas que estão por aí, neste mundão. Olhe para a Bíblia, siga a Bíblia. Se você tem um ministério de Deus para falar ao povo, fale segundo as palavras de Deus. São Pedro disse isso. Aleluia. Fale segundo a Bíblia. Vamos falar segundo esta palavra. Se você tem esse segredo, ou aliás, esse ministério, excelente é a obra, excelente é uma obra você deseja, mas quer saber quem Deus chama para isto. Que dê as qualidades. Que dê as qualidades. Convém que o bispo tenha essas qualidades, o pastor, o obreiro, segundo o que está escrito lá em Timóteo. Está escrito o seguinte: Deus, quando chama uma pessoa para um ministério, ele tem que ter estas qualidades, as qualidades da palavra de Deus, o que Deus chama. Então nós temos que ficar com o que Deus faz. Se alguém deseja esse episcopado, é uma excelente obra, mas convém que este homem tenha estas qualidades, chamado por Deus, marido de uma mulher que tem bons testemunhos, é o que está escrito lá. Diáconos, presbíteros, que é o pastor, é o mesmo bispo, né? Que dele? Onde que está? Como que eu posso olhar? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, e a sua vida, imitai sua vida. E se este homem não está seguindo a Bíblia, não está com o testemunho apostólico, doutrinário de Deus, a doutrina apostólica, e não prega esta Bíblia, como é que eu vou confiar em uma pessoa assim? Primeiro, nós temos que olhar a vida dele. Temos que ver se ele está com a palavra, está pregando a verdade. A vida de Cristo é um segredo, é um grande mistério. E é o que todos querem ir, todos nós, todos vamos com Jesus. Jesus, nós vamos com Jesus, claro que temos que ir com Jesus. E mas daí?
Vamos renunciar a essas coisas? Não. Vamos ficar só com o grupão ali dizendo nós precisamos ficar com isto. Então que Deus nos prepare para esta vinda. Pregue o Evangelho. Vamos falar a palavra ao povo, porque o Evangelho tem que ser pregado a toda a gente, a todo mundo para ver o fim. Evangelho. Eu já vi pregadores de outros movimentos tão certinho por aí que pregam bonitinho, bonitinho. Eu vou ouvir este homem. Mas quando ele disse que São Marcos 16, as línguas que acompanham os que crêem, línguas estranhas, foi só para a igreja de Coríntios. Ele disse isso, eu parei de ouvir essa pessoa. Ora, se Marcos 16 não é verdade, então as outras Bíblias também não é verdade que está escrito. O que está escrito lá em Marcos 16? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê, for batizado, será salvo, o que não crê, será condenado. E esses sinais seguem o que crê. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão umas serpentes, se beberem algumas coisas mortíferas, não fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguem os que crê. E esse camarada vem me dizer que Marcos 16 não é verdade. Não vou ouvir mais. Não quero ouvir pessoas que mentem. A Bíblia diz que não é para ser nosso companheiro. Pessoas que se prostituem, que mentem, que doutrinas erradas. Então vamos orar por eles, um pelos outros, e vamos esperar o cumprimento do grande mistério. É o mesmo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É o anjo que toca a sua trombeta no capítulo 11, verso 15. Aleluia! Os reinos do mundo passarão a ser os reinos de Cristo. Ali é um grande segredo. Deus Santo, tira do meu coração iras, contendas, pelejas, mas que o Senhor nos traga cada dia o amor no coração. O homem humilde que se humilha. O homem Paulo teve que ter um espinho na carne pelas revelações que Deus nos dava, para não se exaltar das revelações. 2 Coríntios 12, Deus Santo, a tua graça nos basta, porque o meu poder, disse Deus para Paulo, se aperfeiçoará nas fraquezas. Então, quando eu penso que estou fraquinho, eu estou forte, porque o Espírito do Senhor habita em nosso coração, queimando, purificando nossas iniquidades. O dia da tua vinda, Senhor, purifica meu coração para aquele dia, prepara-nos para aquele dia. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cure as enfermidades, salve os pecadores e nos dê paz no Espírito, porque a tua vinda se cumprirá. Não sei o dia, não sabemos, mas o Senhor disse, vigiai-vos, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor virá. Ele virá, estabelecerá o seu reino sobre a terra, queimará este mundo, esta terra mundana, esse povo, o pecado do mundo, como foi nos dias de Noé. O dilúvio levou a todos e não perceberam. Assim será a tua vinda, Senhor.
guarda nossos passos nesse dia, Jesus, e nos dê um bom espírito, amando os inimigos, aqueles que nos perseguem, e a todos. Nós pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.